As coisas. Ok, tá gravando aí. Um bom dia para todos. Essa é só a primeira parte do nosso estudo. Vamos fazer a segunda parte amanhã, ok? Então, uma rápida introdução. Não tem como a gente entender tudo sobre Deus. Se a gente entendesse tudo sobre Deus, ou a gente seria Deus, ou Deus não seria. Uma outra coisa importante que deve ser dita é que a revelação que Deus deu é a que está na Bíblia. E todos os pontos, olha o que eu vou dizer, todos os pontos, todos os princípios que Deus deixou na Bíblia, sempre tem, Deus nunca colocou evidências 100% sobre algo. Tudo que você acredita da Bíblia, você pode também não acreditar. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que Deus, na sua sabedoria, estabeleceu o princípio da fé. Ele poderia ter estabelecido outro princípio, mas ele estabeleceu o princípio da fé. O que isso quer dizer? Quer dizer que você sempre vai ter evidências para crer, e se depende do seu coração e da sua mente, você também vai achar evidências para não crer. Porque Deus sempre vai deixar lacunas, porque Ele quer testar o nosso coração, Ele quer testar a nossa mente, testar no sentido de que a gente perceba a nossa sinceridade ou a nossa insinceridade, ok? Então, você pode olhar na Bíblia todos os assuntos mais importantes. Eu acho que todo mundo aqui crê na salvação pela graça, mas se você pesquisar a Bíblia, você vai achar textos que vai colocar essa crença em dúvida. Será realmente que é pela graça a salvação? Porque tem textos na Bíblia que dá a entender que não é, mas é. Então, eu estou querendo dizer para você que as pessoas que querem não acreditar numa coisa, elas podem achar na Bíblia razões para não acreditar. Assim como pessoas que querem acreditar em coisas que a Bíblia não endossa, vão achar razões para acreditar nessas coisas, mesmo coisas que a Bíblia não endossa, e vai achar essas coisas na Bíblia. Vou dar um exemplo. A Bíblia não endossa a poligamia, não endossa, mas tem textos na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, que dão a entender que a poligamia é da vontade de Deus. Então, tem gente que vai achar na Bíblia razões para fazer qualquer coisa. Por quê? Porque Deus sempre deixou lacunas na Bíblia para que a gente, para provar a nossa sinceridade ou a nossa insinceridade. Por que eu estou falando isso aqui? Porque esse estudo do Espírito Santo, é, o que eu disse aqui no início, não tem como provar sobre o Espírito Santo na Bíblia. Mas são tantas evidências que não tem como a gente dizer não é. Não é. Entende? Então, o Espírito Santo é um desses assuntos que Deus precisa da sua sinceridade. Ah, eu não quero crer. Deus vai dizer, ok, as evidências estão aí. Eu quero crer no Espírito Santo. Ok, as evidências estão aí. Então, o que eu preciso agora, nesse momento, e vou precisar também amanhã para terminar esse assunto, é da sua sinceridade. Porque as evidências estão aí na Bíblia, ok? É, bom, vamos lá. Nós vamos começar com alguns textos simples e alguma argumentação simples, e depois a gente vai aprofundando um pouquinho mais, tá bom? Especialmente amanhã. Então vamos lá, alguns textos aqui. É, deixa eu ver. Ok. É, não, esse não é o primeiro. Uau, passou tudo aqui. Esse aqui. Lucas 1:35. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 1:35. Vou pedir para vocês abrirem aí esse texto. Repito, a gente vai começar com textos simples, com textos fáceis, e depois a gente vai complicando um pouquinho. É, e a minha abordagem aqui, ora vai mostrar para você o que a Bíblia diz, não diz, o que a Bíblia diz que o Espírito Santo não é, depois a gente vai mostrar o que a Bíblia diz que o Espírito Santo é, tá bom? Vamos lá.
Lucas 1, verso 35. Lucas 1, 35, o texto diz assim: Respondeu-lhe o anjo. Se você olhar aí a partir do verso 26, predito o nascimento de Jesus, a partir do verso 26. Ou seja, o anjo Gabriel, versinho 26 está falando isso, que o anjo Gabriel desce e vai falar com Maria. E aí, no diálogo com Maria, o anjo diz assim, verso 35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer se chamará filho de Deus. Duas coisas nesse texto. Primeira coisa, que o anjo está dizendo que o Espírito Santo descerá sobre você e o poder do Altíssimo o envolverá. O que o anjo está dizendo aqui é que o Espírito Santo, eu vou usar a expressão aqui, coisa, só para ficar claro para você, tá bom? Depois a gente vai ampliando esse assunto. O Espírito Santo é uma coisa aqui e o poder de Deus é outra. Por que isso tem que ficar claro logo no começo? Porque a maioria das pessoas que não acreditam na pessoa do Espírito Santo acreditam no poder Espírito Santo. A maioria das pessoas que não acredita na pessoa do Espírito Santo acredita que o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é o poder de Deus. É isso que a maioria das pessoas que não acreditam no Espírito Santo acredita que o Espírito Santo seja. Então, muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é só o poder de Deus. Não é uma personalidade, mas é o poder de Deus. Esse texto está dizendo que o anjo Gabriel diz: olha, o Espírito Santo vai descer sobre você, o poder do Altíssimo te envolverá. Por aqui a gente já começa a perceber que não parece ser, que o Espírito Santo não parece ser o poder de Deus. Porque senão o texto estaria dizendo assim, olha, o poder de Deus vai descer sobre você e o poder de Deus te envolverá. Uma redundância sem necessidade. Então, aparentemente, esse texto está dizendo que o Espírito Santo é uma coisa, o poder de Deus é outra. Não, o Espírito Santo não é o poder de Deus. Por esse texto, a gente começa a ver que o Espírito Santo é uma coisa e o poder de Deus é outra coisa. Um segundo elemento que a gente precisa entender nesse texto é: algumas pessoas acreditam que o Espírito Santo é o anjo Gabriel. É uma parcela pequena das pessoas que não acreditam no Espírito Santo que acreditam assim. Mas há algumas pessoas que acreditam que o Espírito Santo, na verdade, é o anjo Gabriel. Por esse texto, a gente sabe que não é. Porque o anjo Gabriel aqui está conversando com Maria e ele está dizendo: o Espírito Santo vai descer sobre você. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo isso aqui, ó. Descerá sobre ti eu mesmo, o Espírito Santo. Não faz sentido. Esse texto está mostrando que o anjo Gabriel é um ser e o Espírito Santo é outro ser. Então, essa afirmação de que o anjo Gabriel é o Espírito Santo não bate com a Bíblia também. Repito, o anjo Gabriel está falando com Maria e o anjo Gabriel está dizendo: vai descer sobre ti o Espírito Santo. Ora, o anjo Gabriel só pode ser diferente do Espírito Santo. Ele está dizendo, repito, senão ele estaria se. Descerá sobre ti eu mesmo. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí a pergunta que eu faria é: o anjo Gabriel falaria dele mesmo? Eu vou descer sobre você, eu vou entrar em você. Não faz sentido nenhum. Então, o anjo Gabriel, o Espírito Santo definitivamente não é o anjo Gabriel, e a gente começou a ver que o Espírito Santo também não parece ser o poder de Deus, não parece ser a mesma coisa, tá bom? Vamos para outro texto. Atos, ops, Atos 10, 38. Atos 10, 38. Atos dos Apóstolos 10, 38. Capítulo 10, 38. Esse texto, ele é muito interessante também. Atos 10, 38. O texto diz assim, acharam aí? Atos 10, 38. Depois você pode pedir para a Rose, eu vou mandar para ela amanhã, eu vou mandar para ela todos esses textos, você pode pedir para ela, ela pode enviar para você. Aqueles que têm meu WhatsApp também, pode pedir que eu mando para você direto também. Atos 10, 38, a gente lê assim: como Deus ungiu, olha só,
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, olha essa primeira parte do texto, diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Bom, esse texto, junto com o outro que a gente leu agora no início, de Lucas 1, esse texto, para mim, esses dois textos são suficientes. O Espírito Santo definitivamente não é o poder de Deus, porque esse texto está dizendo que Deus ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder. Então, o Espírito Santo não é o poder de Deus, definitivamente, porque como é que o texto estaria dizendo que Deus ungiu a Jesus Cristo com poder, com poder? Se o Espírito Santo fosse o poder de Deus e não fosse uma pessoa, o texto ficaria redundante. Deus ungiu Jesus Cristo com poder e com poder. Não faz sentido. Obviamente, o texto está querendo dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, não necessariamente uma pessoa aqui, porque a gente vai expandir o nosso estudo, mas o Espírito Santo tá aqui nesse texto definitivamente não é o poder de Deus. Repito, alguém pode dizer assim, não, mas eu acredito que o Espírito Santo é o poder de Deus. Você tem o direito de acreditar, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. O Espírito Santo e com poder. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Se o Espírito Santo fosse o poder, a Bíblia não precisaria estar reforçando que ele foi ungido com poder. Se o Espírito Santo fosse só o poder de Deus, bastaria a Bíblia dizer Jesus Cristo foi ungido com poder. Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é o poder, mas a Bíblia é enfática em dizer que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e com poder. Logo, o Espírito Santo não é o poder de Deus. O Espírito Santo é separado do poder de Deus. Então já vimos que o Espírito Santo não é o anjo Gabriel e já vimos que o Espírito Santo não é o poder de Deus. Sobre esse texto ainda, a gente tem algumas lições. Jesus era cheio do Espírito. Ponto 2. O Espírito tem poder, mas ele não é um poder. Jesus está sendo ungido com o Espírito e com poder. O Espírito não é o poder. 3. Jesus não é o Espírito. Também algumas pessoas se confundem. Não, Jesus e o Espírito é a mesma coisa. Não, a Bíblia está dizendo que Deus. Esse texto está apresentando três pessoas. Deus ungiu Jesus, uma outra pessoa. Deus, uma pessoa. Ungiu Jesus, uma outra pessoa. E Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, que a gente vai ver que também é uma pessoa. Ok? Então, são pessoas distintas. Olha lá. Quarto ponto, o Espírito desceu sobre Jesus e não sobre ele mesmo. E aí agora a gente vai ler outro textozinho aqui, ó. Atos 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Esse texto também é bastante conhecido. Atos 1, verso 8. Diz aí. Tudo bem aí? Atos 1, verso 8, o texto diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o poder de Deus. É isso? Não. O Espírito Santo é uma coisa, o poder de Deus é outra coisa, coisas separadas. E eu estou dizendo que o Espírito Santo é uma coisa porque a gente ainda não viu que ele é uma pessoa, mas ele é uma pessoa segundo o contexto bíblico. Repito o verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o que a gente vê é que a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo tem poder, mas o Espírito Santo não é o poder de Deus, não é um poder de Deus, não. O Espírito Santo não pode ser caracterizado como o anjo Gabriel, também não pode ser caracterizado como poder de Deus, ok? Essas coisas estão claras na Bíblia. Agora, eu queria ler com você João capítulo 1. Volta aí, estamos em Atos. João capítulo 1. Só para mostrar uma coisa interessante aqui para você. João capítulo 1. Diz aí, ó. João capítulo 1, verso 1. Falando de Jesus, tá? Eu não estou dando ênfase aqui na Trindade, como a gente conhece, né? Embora não tenha essa palavra Trindade na Bíblia, mas o conceito está lá, assim como outras palavras também não tem na Bíblia, milênio, por exemplo, mas o conceito está lá.
Então, o meu objetivo não é falar sobre a Trindade, é dar uma ênfase ao Espírito Santo, mas de quando em quando eu preciso mencionar isso para fazer com que você compreenda melhor. João capítulo 1, verso 1 diz assim, ó, no princípio era o verbo, e a gente sabe que o verbo aqui se refere a Jesus, né, com base lá no versinho 15, versinho 14. Verso 1, então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Veja, se tem coisas difíceis de entender sobre o Espírito Santo, também tem coisas difíceis de entender sobre Jesus. Lembra que eu disse na minha introdução? Deus sempre vai deixar lacunas para testar a nossa sinceridade, testar a nossa insinceridade. Assim como tem pessoas que não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa e Deus, divindade, você também poderia achar textos bíblicos para ter dificuldade em acreditar que Jesus é uma pessoa e que Jesus é divino. Esse texto aqui, por exemplo, no princípio era o verbo. Lembre-se, o verbo aqui é Jesus, com base no verso 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Olha só essas duas frases. Era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E logo depois vai dizer, e o verbo era Deus. Peraí, mas aí, aqui está uma contradição. No mesmo verso está dizendo que o verbo era, ou seja, sempre existiu, é isso que o texto grego quer dizer. O verbo estava com Deus e o verbo ao mesmo tempo era Deus. Peraí, mas ou eu uso o verbo estar ou eu uso o verbo ser. O texto parece contraditório. Ele era Deus ou ele estava com Deus? Se ele estava com Deus, Deus é um e ele é outro. Mas se ele é Deus, como é que ele estava? Se ele é Deus, como é que ele estava? Entende? Então, são coisas que a gente fica pensando, puxa, mas como é que a gente entende isso daqui? A gente entende que Deus é uma pessoa e Jesus é outra pessoa. Mas assim como Deus, Jesus também é Deus. Então faz sentido o texto. Ele estava com Deus. São pessoas distintas, mas ele era Deus, porque ele também é Deus. Ah, então são dois deuses? Não, é um só. Bem-vindo à raça humana. Não tem como a gente entender tudo sobre a divindade. Não tem como a gente entender tudo sobre a Trindade. Mas as evidências são tantas na Bíblia que não tem como a gente não acreditar nelas. Eu tenho outro estudo que é sobre a Trindade. Eu dou uma ênfase sobre. Na verdade, eu tenho vários estudos sobre o Espírito Santo, sobre a divindade de Jesus, sobre a Trindade. E quando eu faço estudo sobre a Trindade, eu apresento textos do hebraico, textos do grego, para mostrar que são tantas evidências que a Bíblia deixou, são tantas evidências que a Bíblia deixou, que o Espírito Santo é uma pessoa e que o Espírito Santo é Deus. São tantas evidências que Deus se manifesta em três, são tantas evidências que não tem como a gente não acreditar. Há pessoas que não querem acreditar. Mas aí, como eu disse, Deus deixa essas lacunas para testar a nossa sinceridade, a nossa insinceridade. E aí seremos julgados por isso. Ok, vamos então aqui agora aprofundar um pouquinho mais. Abra sua Bíblia em São João capítulo 14. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui. São João capítulo 14. São João capítulo 14, versinho 16. São João 14, verso 16. Esse é um texto bastante conhecido que Jesus falou sobre o Espírito Santo. Diz aí. E Jesus dizendo: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E aí o verso 17 vai dizer quem é esse outro consolador: o Espírito da verdade. Ok? Então, quem é esse consolador? O Espírito. E a sua Bíblia, com certeza, está escrito Espírito em maiúsculo aí. Então, o que esse texto está dizendo? Jesus está dizendo que ele vai dar outro consolador. Primeiramente, por que outro? Por que outro? E aí a explicação desse texto eu dou com mais detalhes quando eu falo sobre a Trindade. Mas a palavra consolador aqui no grego é parácletos. Você não precisa saber disso, tá? Mas é só para você entender. A palavra no grego aqui é parácletos, consolador. Essa palavra também aparece no livro de João, na primeira carta de João.
Lembra-se aquele texto de 1 João 2 que ele fala assim, não, acho que é 1:9, que ele fala assim, escreva essas coisas para que não pequeis. Se pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Essa palavra traduzida em português como advogado é a mesma que está traduzida aqui como consolador, parácletos. Então, lá em 1 João, Jesus é chamado de parácletos, traduzido lá como advogado. Aqui Jesus está dizendo que vai dar outro parácletos, traduzido aqui como consolador. É por isso que ele chama outro, porque ele é um parácletos, chamando advogado em 1 João, e agora ele vai dar outro parácletos, traduzido aqui como consolador. Tudo bem? Por isso que ele fala outro. Agora, a minha ênfase aqui não é no parácletos. Você só precisa saber que Jesus é um consolador, advogado, e ele está dizendo que vai dar outro aqui, consolador, advogado, espírito. A minha ênfase aqui vai ser nessa palavra outro. Essa palavra outro, no grego, podem ser duas palavras, alos e heteros. Tá, eu acho que não tem o acento aí no grego, depois eu preciso checar. Anyways. Alos significa outro. Toda vez que aparece na Bíblia, palavra grega, Novo Testamento, né, em grego, toda vez que aparece na Bíblia a palavra alos, a tradução é outro. Toda vez que aparece na Bíblia a palavra héteros, a palavra é outro também no português. As duas palavras são traduzidas como outro para o português. Só que essas duas palavras têm significados diferentes, que no português fica tudo igual. Toda vez que você vê essas duas palavras, que aparecem essas duas palavras na Bíblia grega, no Novo Testamento, vai estar traduzido como outro. Você nunca vai saber no português quais são as duas. Agora, só para você saber, essa palavra héteros do grego deu origem à nossa palavra heterossexual. O que é uma pessoa heterossexual? É uma pessoa que sente desejo, que se relaciona com outra pessoa de outra espécie. No caso aí estou usando a expressão espécie para você entender o contexto bíblico. Então, heterossexual, uma pessoa hétero é uma pessoa que se relaciona com outra pessoa de outra espécie, ou seja, de outro sexo. Aqui, aí, só por essa explicação você já entende o que a Bíblia quer dizer. Se João aqui, não perca a linha de raciocínio, João 14,16, ele diz que Jesus citou, possivelmente em aramaico, quando João escreveu em hebraico, que era o idioma comum da época, ele usou a palavra outro. Qual outro? Qual palavra João usou? Se ele usou hétero, João está querendo dizer, e Jesus está querendo dizer que ele, Jesus, está dando outro consolador hétero, outro de outra espécie, diferente dele. Mas se ele usou alos, Jesus está dizendo, eu vou dar outro consolador, eu vou dar alos, outro igual a mim, da mesma espécie. Jesus poderia ter usado héteros, mas Jesus usou alos. João poderia ter usado héteros, mas João usou alos. O que isso quer dizer? Quer dizer que para Jesus, para João, quando Jesus disse isso, quando João escreveu isso, ele entendeu muito bem o que Jesus quis dizer. Jesus está dizendo, eu vou dar outro consolador, eu vou dar outro que é o Espírito, verso 17, que eu vou dar outro que é o Espírito, outro da mesma espécie que eu. Ele usou alos, ele não usou héteros. Ou seja, se você acredita que Jesus é uma pessoa, você também tem que acreditar que o Espírito também é, porque Jesus está dizendo que ele é alos. O Espírito é alos, da mesma espécie que Jesus. Se você acredita que Jesus é uma pessoa, você forçosamente tem que acreditar que o Espírito também é. Se você acredita que Jesus é uma pessoa divina, você também tem que acreditar que o Espírito é uma pessoa divina, porque Jesus está dizendo que o Espírito é alos, da mesma espécie que eu, igual a Jesus. Será que é por isso que Jesus falou para os discípulos, eu vou e eu vou enviar outro consolador, eu vou e ele vai ficar no meu lugar? Faria sentido Jesus subir ao céu e deixar aqui o poder de Deus no lugar dele? Faria sentido Jesus subir ao céu e deixar uma coisa que, se Jesus é uma pessoa, faz sentido Jesus subir ao céu e deixar no lugar dele não uma pessoa, mas uma coisa, um poder, um vento, whatever que for aí,
que as pessoas acreditam que seja o Espírito Santo. Não, faz sentido a gente acreditar que Jesus é uma pessoa e quando ele subiu ao céu, ele deixou outra pessoa no lugar dele, o Espírito. O problema é que as pessoas pensam que personalidade tem que ter carne. Então, a gente vai entrar daqui a pouquinho nesse assunto da personalidade do Espírito, embora a gente não tenha muito tempo mais. Mas, anyways, o Espírito é uma pessoa, e alguém diz assim, não, o Espírito não pode ser pessoa porque é Espírito. Lembre-se que para ser pessoa não precisa necessariamente ser carne e osso. Lembre-se que depois da ressurreição, Jesus apareceu em carne e osso para os discípulos, mas Jesus aparecia e desaparecia a hora que ele quisesse. A divindade não está presa à sua própria natureza. A divindade não está presa à sua própria criação. Quando eu falo sua própria natureza, é criação que eu quero dizer. Então, a divindade não tá restrita às próprias leis da natureza, às próprias leis das coisas criadas, porque ele é o criador de todas as coisas. Então, por exemplo, a Bíblia fala dos anjos como espíritos ministradores. Olha o que a Bíblia fala sobre os anjos. Esse texto não está aqui, mas depois você pode pesquisar. Se eu não me engano, está em Hebreus. Os anjos são espíritos ministradores. Isso quer dizer que os anjos, por ser espírito, eles não são uma pessoa? Claro que são pessoas, são personalidade. O que caracteriza uma personalidade? Uma pessoa que pensa, que toma decisões, que decidem. É assim, os anjos pensam, os anjos decidem com base na vontade de Deus, com base nas ordens de Deus, mas são pessoas, são chamados de espíritos, são pessoas espirituais. O Espírito Santo, só porque ele é chamado de espírito, não é uma pessoa, não faz sentido. Ele é uma personalidade, ele não é de carne e osso, mas ele é uma personalidade. E a gente, repito o que eu falei na minha introdução, a gente nunca vai entender tudo sobre a divindade, senão a gente seria Deus, e ele não seria. Como ele é e nós não somos, a gente tem que se limitar à revelação que Deus deu. Repito, são tantas evidências que não tem como a gente dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa. Não tem como a gente dizer que o Espírito Santo não é Deus. Eu nem cheguei nessa parte ainda, mas já estou adiantando o que a gente vai ver na Bíblia. Repito o que eu disse na minha introdução, que Deus precisa da nossa sinceridade. Porque há pessoas por aí pregando que o Espírito Santo é um poder, etc, etc. Você pode acreditar nisso, mas você vai ser julgado por isso. Por quê? Porque Deus já deixou essa revelação. Deus já deixou. Ok? Vamos avançar. Olha esse outro texto aqui. Mateus 12, 31. Esse texto é muito intrigante. Mateus 12, 31. E muitas vezes, quando eu faço esse estudo, eu uso um método que Jesus usou. Muitas vezes, Jesus não explicava tudo para as pessoas, especialmente para os críticos, né? Jesus não explicava tudo, Jesus fazia perguntas. Lembra-se, enquanto você abre aí, São João capítulo 12, verso 31, conforme está na tela. Lembra-se, um dia chegaram para Jesus e disseram, ô Jesus, a gente deve dar pagar o imposto para César? Jesus não respondeu essa pergunta. Jesus fez outra pergunta. Qual é a figura dessa moeda aí? Então, várias vezes, quando foram para a pergunta, Jesus, com que poder o senhor faz essas coisas? Jesus, ao invés de responder, Jesus diz, com que poder João Batista fazia aquelas coisas? João Batista era de Deus ou ele fazia por ele mesmo? Então, várias ocasiões, Jesus fazia perguntas, porque pergunta faz a pessoa pensar. Então, muitas vezes eu uso essa estratégia que Jesus usava. Essa estratégia eu uso nesse texto aqui. Mateus 12, verso 31. Mateus 12, verso 31, Jesus diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Verso 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ele mesmo, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado. Ué, o que Jesus está dizendo aqui? Olha só, Jesus está dizendo que palavras, pecados contra ele, Jesus, uma pessoa divina, vai ser perdoado.
mas o pecado contra o Espírito não vai ser perdoado. Ora, se eu acredito, aí agora eu vou te fazer pergunta. Se uma pessoa acredita que o Espírito Santo é um poder, que não é uma pessoa, se eu acredito que o Espírito Santo é apenas um poder de Deus, é algo impessoal, como é que a gente explica esse texto? Veja, Jesus está dizendo que se alguém pecar contra ele, Jesus, se alguém falar contra ele, Jesus, vai ser perdoado. Mas se falar ou pecar contra um poder, aí não é perdoado. Mas tem alguma coisa errada aí, não tem? Se pecar contra ele, Deus, Jesus divino, pessoa divina, aí tem perdão. Mas contra um poder, aí não tem perdão. Mas que sentido faz? Jesus está colocando aqui, queridos, o Espírito Santo no mesmo nível que ele. Se você pecar contra mim, tem perdão. Mas se pecar contra a pessoa do Espírito, a divindade do Espírito, aí não tem perdão. Esse texto só faz sentido se você acredita que o Espírito Santo está no mesmo patamar que Jesus, divino, pessoa divina. Repito, não faz sentido. Ó, contra uma pessoa divina, Jesus, aí eu perdoo. Mas se pecar contra o meu poder, aí não tem perdão. Ué, o poder é mais importante do que a pessoa de Jesus. Se pecar contra o poder, aí não tem perdão. Mas se pecar contra. Veja, não faz sentido. Não faz sentido. Eu tô colocando evidências, já que não tem como provar. Se você está esperando que eu prove aqui que o Espírito Santo é uma pessoa e que eu prove aqui que o Espírito Santo é uma pessoa divina, esquece, não tem como provar, porque se a gente conseguisse provar, a gente se tornaria Deus. A gente não é Deus e ele é. Só que ele deixou revelado. Tudo que a gente sabe sobre Deus está revelado na Bíblia. E Deus testa com isso a nossa sinceridade. Você vai acreditar ou você não vai acreditar? As evidências estão aí. Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, é o seguinte, eu vou te dar um filho. E aí os anos se passam, Abraão tem 100 anos agora e nada de filho. Qual é a evidência que ele tinha? Nenhuma evidência. Por isso que ele é chamado de pai da fé. Agora, nós somos chamados a crer em evidências que a gente tem na Bíblia. Eu estou usando Abraão aqui apenas como exemplo, não estou usando ele como dentro do assunto da Trindade. A gente tem evidências na Bíblia. Então, se Abraão, sem evidências, creu, por isso ele foi chamado pai da fé, e a gente que tem evidências? Entende? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Eu coloco aqui uma. Aqui, ó. Blasfêmia contra Jesus é perdoada, mas contra uma força, contra o poder, não tem perdão. Que coisa mais estranha é essa? Óbvio que Jesus, nesse texto, está colocando o Espírito no mesmo patamar que ele. Tanto é que ele chama o Espírito de outro allos, igual a mim. Se você pecar contra mim, tem perdão, porque a função de Jesus no plano da salvação é uma. Se você pecar contra a pessoa do Espírito Santo, aí não tem perdão, porque a função do Espírito Santo no plano da salvação é outra. Aí eu já entro em outro argumento que as pessoas dizem: não, mas pode olhar, o Espírito Santo é sempre subordinado. O Espírito Santo é menor, é sempre subordinado a Jesus. A gente vai falar sobre isso aqui também. É sempre subordinado a Jesus e a Deus. Lembre-se que a Bíblia foi dada para um contexto de pessoas pecadoras. Então, aqui a Bíblia vai colocar o plano da redenção. E nesse plano da redenção, o Pai tem uma função, o Filho tem outra função e o Espírito tem outra função. Então, no aspecto de funcionalidade, o Espírito está subordinado a Jesus e a Deus. Mas também, com base na funcionalidade, Jesus também está subordinado a Deus. Deus está sobre todas as coisas. Mas isso quer dizer que um é superior ao outro? Não, é por causa da função que cada um exerceu no plano da salvação. Quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo. Quem morreu na cruz foi a pessoa de Jesus. Quem está no trono não é a pessoa do Espírito Santo ou a pessoa de Jesus, é a pessoa do Pai, embora a Bíblia também menciona que Jesus também tem um trono. E aí outros vão dizer, não, mas tá vendo, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas eu acredito no Espírito porque não tem trono, não fala, a Bíblia não fala do trono do Espírito Santo. Por favor, cada um tem uma função no plano da salvação, cada um tem uma função. Então a revelação de Deus foi dada para pessoas pecadoras. Quando Jesus voltar, aí a gente vai ter revelações plus,
mais revelações, porque aí a nossa mente, nossa cabecinha vai poder entender mais coisas. Mas nunca vamos chegar no conhecimento pleno de Deus, porque senão a gente se torna Deus, né? Vamos para outro texto aqui, ó. E eu acho que com esse a gente termina, irmã Rose, para a gente dar continuidade amanhã, ok? Atos 15, 28. Atos 15, 28. Atos capítulo 15, verso 28. Veja que não se esqueça que aqui eu não estou nessa manhã esgotando todos os temas, todos os assuntos, todos os textos sobre o Espírito Santo, e vamos, porque a gente vai continuar amanhã. Mas mesmo amanhã também não vamos esgotar, porque não tem como. A gente poderia passar aqui madrugadas e madrugadas estudando sobre o Espírito Santo. Atos capítulo 15, verso 28. Atos 15, verso 28. O texto diz assim, Atos 15, 28. Tá aqui. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. E aí vai mencionar aí as coisas essenciais. Isso aqui foi uma reunião da igreja na época. Esse foi o primeiro concílio praticamente da igreja cristã, e havia uma discussão aqui se a respeito dos gentios que se converteram à fé. E aí, os gentios precisam observar as mesmas coisas que os judeus observam, porque lembre-se que a igreja cristã começou com judeus. E uma vez que os gentios estão se convertendo agora, a pergunta surgiu: ok, os discípulos, os cristãos gentios precisam seguir as mesmas regras que os judeus cristãos? E aí ficou essa questão, eu não vou entrar nisso, mas Atos capítulo 15 se dá nesse contexto, é o primeiro concílio da igreja. E aí a decisão do concílio foi esse: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós impor isso, apenas isso aos gentios. Agora, veja que interessante esse texto. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor. Eu coloquei aí na tela, Espírito Santo em branco, nós. Quem se refere a esse pronome nós? Se refere aos discípulos. Veja que a Bíblia está colocando eram pessoas. Por que que a Bíblia vai colocar, se os discípulos eram pessoas, e não tem como a gente dizer que não eram, certo? Por que que a Bíblia coloca o Espírito Santo como decidindo algo junto com as pessoas, se o Espírito Santo também não é uma pessoa? Lembre-se que o que é pessoa? Pessoa é uma personalidade. O que é uma personalidade? Para ser uma personalidade, precisa ter carne e osso no contexto bíblico e espiritual? Não. Eu dei o exemplo dos anjos. São espíritos ministradores. Eles não têm carne e osso. Embora eles podem tomar forma de carne e osso, como a gente já viu em alguns contextos da Bíblia. O texto está colocando aqui que quem decidiu, o Espírito e nós, pessoas, os discípulos, por que que a Bíblia colocaria o Espírito ao lado de pessoas se o Espírito não é uma pessoa? Vamos trocar aqui a palavra Espírito Santo por poder. Pareceu bem ao poder de Deus e a nós, não, como se o poder de Deus pensasse, decidisse, escolhesse. Quem é que escolhe, decide? Uma pessoa. Por isso que o texto está dizendo, nós decidimos, nós escolhemos. E aí a Bíblia está colocando no mesmo patamar o Espírito. Por quê? Porque o Espírito decide, o Espírito escolhe, logo ele é uma pessoa. Não, veja, as evidências são claras. Não tem como a gente dizer que o Espírito Santo é o poder, é uma força impessoal. Não, ele decide, ele escolhe. E aqui é só o primeiro texto. Tem dezenas de textos. A gente vai ver isso amanhã. Então a Bíblia está colocando o Espírito Santo ao lado de pessoas. Por que o Espírito não seria? O Espírito é um poder, e sendo que toma decisões como pessoas, não faz sentido, ok? Nós é pessoa, e o Espírito Santo é uma força, um poder, não faz sentido. Vamos para o último texto de hoje, Mateus 28, verso 19. Mateus 28, verso 19. Olha lá, esse aqui também é bastante conhecido. Mateus 28, verso 19.
Esse texto que eu vou ler agora, Mateus 28, verso 19, até algumas décadas atrás, pessoas cristãos diziam que esse texto não está no original, esse texto foi acrescentado na Bíblia e tal. Depois da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, acabou essa discussão. Definitivamente esse texto que eu vou ler agora está no original. Ele é original. Sim, Jesus disse esse texto e sim, está nos pergaminhos mais antigos do livro de Mateus. Definitivamente, tá bom? Mateus 28, verso 19, o texto diz assim: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Veja, Jesus, assim como o texto daqui de Atos 15, 28, o Espírito Santo está sendo colocado como uma pessoa, ao lado de pessoas. Por que ele não seria? E agora Jesus está colocando, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que que eu devo acreditar que o Pai é uma pessoa, que o Filho é uma pessoa, e não devo acreditar que o Espírito Santo é uma pessoa? Sendo que Jesus está colocando o Espírito Santo no mesmo patamar que o Pai e o Filho. Percebe? Não faz sentido. Se o Espírito Santo não é uma pessoa, por que que Jesus colocaria o Espírito Santo qual é a palavra? Nessa cerimônia, não é bem a cerimônia, de iniciação do cristianismo, que é o batismo? Vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho, que são pessoas, e em nome do poder Espírito, que não é uma pessoa, é um poder Espírito Santo. Não faz sentido. Então veja, eu estou provando a divindade do Espírito Santo, eu estou provando a pessoalidade do Espírito Santo. Não tem como provar, mas eu digo uma coisa: você vai ser julgado por aquilo que a Bíblia já revelou. E a Bíblia está deixando evidências claras de que o Espírito Santo é uma pessoa e é uma pessoa divina, e a gente só está começando. Batizem em nome do Pai, uma pessoa, em nome do Filho, uma pessoa, em nome do Espírito Santo, que logicamente também é uma pessoa. E se o Pai é Deus, se o Filho é Deus, o Espírito Santo também é. Lembre-se do allos e do héteros, por isso que eu coloquei logo lá no começo. O contexto hebraico, o contexto grego aqui é fundamental para se crer nisso. Como é que Jesus é uma pessoa? Como é que Jesus é Deus e vai enviar o Espírito, e ele chama o Espírito de outro da mesma espécie que ele? E aí eu acredito que Jesus é uma pessoa e é Deus, e acredito que o Espírito Santo é só um poder, não é uma pessoa e não é Deus. Sendo que Jesus diz que é igual. Allos, ele é igual a mim, da mesma espécie que eu. Ora, se você acredita que o Pai é pessoa e Deus, se você acredita que o Filho é pessoa e Deus, você não pode se contradizer a si mesmo. O Espírito Santo só pode ser uma pessoa e só pode ser uma pessoa divina. Está aí no mesmo patamar, ok? Pai, pessoa, Filho, pessoa, Espírito Santo não pode ser um poder, uma força. Não faz nenhum sentido, ok? Ok, terminamos por aqui. A semana que vem, perdão, amanhã de manhã a gente continua. Lembrando que amanhã eu dou oportunidade para perguntas. Então, amanhã no final, você pode, quando a gente terminar o estudo, você pode fazer perguntas, enfim, e a gente pode responder aquelas que a gente sabe, tá? Não sei tudo, mas a gente sempre aprende, né? Tá bom? Eu vou fazer uma oração então para terminar, e aí parece-me que vai ter uma outra oração aí no final e a gente termina. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela revelação da tua palavra, obrigado porque o Senhor achou por bem se revelar. É verdade que o Senhor deixou evidências da sua pessoa, deixou evidências da divindade, e a gente precisa crer nessas evidências através do estudo sincero da tua palavra. Pela tua misericórdia, Pai, tira da nossa mente qualquer conceito formado fora da tua palavra. Nos ajude a nos atermos à tua palavra com sinceridade e seguirmos o que a tua palavra tem a nos dizer. Perdoe os nossos pecados, dá-nos um sábado feliz na tua companhia. Em nome de Jesus pedimos. Amém.